progressão geométrica, né? A famosa PG aí, né? Então vamos deixar de enrolação e vamos começar a destrinchar este tema. Primeiramente, o que é uma progressão geométrica? Uma progressão geométrica é uma sequência, né? Uma sequência numérica de números onde cada termo, né, é igual ao produto de seu antecessor, ou seja, se você tem um AN, ela é AN vezes AN menos 1, ou seja, é o termo que você quer vezes o que vem antes, né, com uma razão chamada razão da PG. Em outras palavras, a diferença entre dois termos quaisquer e consecutivos de uma PG é constante. Como assim? Basicamente está falando que você pegar um AN e fazer AN menos 1, isso aqui vai dar uma constante. Até porque isso aqui, né, vai ser A1 que é elevado a N menos A1 que é elevado a N menos 1. Aí você bota N menos 1, vai ficar razão menos 1. Enfim, então vamos lá. Antes eu só queria deixar com vocês uma ideia que é o seguinte. Que já vai precisar lá no final da aula, então eu quero deixar isso aqui bem preso na cabeça de vocês. Se você tem um número real, né, que o seu módulo é menor que 1, né, ou seja, né, daria para colocar menor que módulo de A menor que 1. Dá para colocar assim, mas enfim. Você vai ter que, quanto mais o seu x cresce, né, tipo, ele vai tender a infinito, por isso que eu botei notação de limite. Isso daqui basicamente dizendo que o seu x ele vai crescer, ou pode ser um número tão grande quanto você quiser, né? Isso dizer que tende ao infinito. Isso aqui vai tender a zero. Por quê? Pega aqui o gráfico da função a elevado a x, né? E analisa que você vê que ele vai descendo. Deixa eu pegar aqui o vermelho, ó. Você percebe ó, que quanto mais eu vou pegando valores, né, maiores de x, ele vai tender a zero. Claro que ele nunca vai chegar a ser zero, é por isso que o limite da função é zero. Ó, pega aqui a imagem, bateu no y. Pega aqui, bateu em outro. Pega aqui, bateu em outro. Pega aqui, bateu em outro e vai diminuindo assim indefinidamente. Tá bom? Entendido isso, a gente pode continuar lá, né? Então vamos lá. Vamos definir nossa sequência. Eu vou começar com o termo A1, tá? E vou multiplicar por uma razão que eu vou chamar de Q. Isso aqui eu vou chamar de A2. Na verdade, deixa eu mudar aqui e vou colocar assim, ó. Primeiro termo, tá? Eu vou chamar de A1. Pronto. Razão, tá? Razão. Eu vou dizer que é uma razão Q. Então, um número real. Poxa. Roupa, termo geral. Vou botar aqui, ó. Termo. Nossa, vai ficar muito grande. Termo geral. Tá? Então vamos lá. Definida aqui a nossa sequência. Vou colocar ela aqui. A1. Aí, vírgula. A1 vezes Q, né? Isso aqui seria o nosso A2. Lembra lá que eu falei que quando você pega dois termos consecutivos da diferença, e dá sempre uma constante, ó, faz A2 menos A1. Aí seria A2 vezes Q, não é o próximo. Aí seria A2, né? Na verdade esse termo aqui é o A2. Aí isso aqui seria o A3, então isso aqui seria A3 vezes Q. E assim até um AN vezes Q. Como está, né? Esse aqui é A4, né? Então isso aqui vai ficar AN menos... Não, é AN mesmo. AN vezes Q. É o enésimo termo.
Agora, perceba que eu posso escrever essa sequência aqui, né? Por exemplo, como o A3 é o A2 vezes a razão, né? E o A2 é o A1 vezes a razão, eu posso dizer, por exemplo, que o A3 é o A1 vezes a razão ao quadrado. Se eu multiplicar por quê, eu vou ter a fórmula do A4, ou seja, o A4 é o A1 vezes a razão ao cubo. E assim sucessivamente, né? Até o AN ser o A1 vezes a razão elevado a N. Não, é N menos 1, ó. Perceba que ela vai sempre sendo, né? Aqui, ó, o termo 4 tá na potência 3, ou seja, o termo enésimo vai ser N menos 1. Então vamos calcular agora, né, a soma de uma PG. E inclusive essa aqui é a fórmula do termo geral, né? O termo geral de uma PG. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu botar esse termo geral aqui em cima. Um termo AN é simplesmente isso daí. Então bora lá, vamos começar a somar, né? Soma dos N termos. Muito bem, soma dos N termos. Muito bem. Eu vou chamar de S essa soma. Eu poderia chamar de K se eu quisesse, mas eu vou chamar de S porque eu quero. E o que vai ser isso? Vai ser A1 mais A2 mais A3 até, né, o meu AN. AN. Claro que aqui vai estar pela razão, né, que eu fui burro e esqueci de botar a razão. Então vamos escrever. S vai ser A1 mais. Lembra que A2 é que o AN é o A1 indicado pela razão? O A2 vai ficar A1 vezes Q elevado a 2 menos 1. O A3 vai ser o A2, o A1 multiplicado por 3 menos 1 ao quadrado. E assim até o meu enésimo termo, ou seja, AN vezes Q elevado a N menos 1. Muito bem. Agora, isso daqui não tá muito legal, né? Eu tenho um N, um termo N, e uma razão N menos 1. Então o que eu posso fazer para aparecer a N elevado vezes Q elevado a N? Perceba que se eu multiplicar isso aqui tudo por Q, isso vai me ajudar. E isso que eu vou fazer. Então eu vou fazer aqui, ó, né? Na verdade, botar de roxo, porque vai ficar bonito. Nossa, ficou feio. Vezes Q. Pronto. Então aí vai ficar S vezes Q, a razão, vai ficar A1, só que agora multiplicado pela razão, mais A1 Q, só que agora multiplicado pela razão vai ficar A1 Q quadrado. E assim sucessivamente até cachorro latino, até a N vezes Q elevado a N. Só que isso aqui não me ajudou muita coisa. Mas agora é que vem um artifício. Perceba que se eu pegar essa soma daqui, né, que eu multipliquei por Q, eu subtraio ela aqui, porque muitos termos vão se cancelar. E eu vou ficar com esse aqui e esse daqui. Isso pode ser interessante. Então vamos lá, vai ficar S Q menos S vai ser igual a AN
Qn. Aí, ó, perceba que esse termo daqui mesmo vai cortar, ó. Vai cortar. Esse aqui vai cortar com esse daqui, blá 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 blá. Vai cortar tudo, todo mundo vai morrer. Menos o A1, né? Que é o único termo que não tem a razão. No caso é razão elevada a zero, mas isso não importa. Vou botar o S em evidência, vai ficar S multiplica Q menos 1. Vai ser AN Q elevado a N. Por que eu botei N? Era pra botar A1. A1, A1. Isso é só pra ver se vocês estavam prestando atenção, né? A1 menos A1. Na verdade eu vou até botar em evidência logo, né? E agora eu vou dividir dos dois lados, né? Por Q menos 1. S, contanto que a razão seja diferente de 1, né? Porque senão aí vai dar problema. Vai ficar A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Essa daqui é a soma dos termos de uma PG finita, tá bom? Só que agora nós vamos levar isso para outro nível. Nós vamos calcular a soma dos termos de uma PG, só que infinita. Claro que vai ter que ter algumas restrições, né? Porque não tem que calcular, por exemplo, tem uma PG infinita cujo razão é 4, né? Porque isso aí não converge. Então bora lá. Deixa eu pegar aqui a nossa fórmula que a gente já tem. Aqui copia, né? Pronto, bora lá. Deixa eu jogar aqui, colar. Muito bem. Quando eu tenho infinitos termos, né? Isso aqui quer dizer que o meu n é infinito. Então, Q elevado a infinito, né? Q elevado a n. Isso daqui é um pecado até escrever, tá? Mas perceba que isso daqui vai ficar muito grande, de modo que não dê para calcular. Mas, como eu mostrei para vocês, se eu pegar um termo cujo módulo é menor que 1, né? Tá entre 0 e 1, isso vai ser possível. Então, se, né, módulo de A for menor que 1, tá? Eu posso calcular, né? Eu posso calcular. Então, vou escrever aqui, ó, S de infinito vai ser A1 que multiplica Q elevado a N, caso N é infinito. Isso daqui é um pecado escrever, tá me dando muita agonia. Sobre Q menos 1. Voltando lá, lembra que eu falei, ó? Isso daqui dá zero, né? Então, vou botar aqui, ó. Zero. Então, S de infinito vai ficar A1 vezes 0 menos 1 sobre Q menos 1. Então, S de infinito vai ficar menos A1 sobre Q menos 1, que eu posso escrever como sendo A1 sobre 1 menos Q. E essa aqui é a fórmula para soma dos infinitos termos de uma PG, tá? Claro, com aquela restrição que eu falei lá em cima, porque senão não vai ser possível calcular, né? E eu quero dar um exemplo para vocês sobre isso, muito famoso, tá? Então, bora lá, só para vocês pegarem melhor o conteúdo. Bora lá. Bom, calcula essa soma aqui, ó. Essa soma aqui. Meio mais 1/4 mais 1/8 mais assim infinitamente. Perceba, ó, que cada termo eu peguei e multipliquei por meio. Multipliquei por meio.
multipliquei por meio. Provavelmente nesse daqui eu também vou multiplicar por meio, na verdade, com certeza, né? Porque a lei de formação do nosso PG. Ou seja, eu vou sempre multiplicando por meio. E dessa forma, a gente pode calcular. Por quê? Porque módulo de meio é menor que 1. Então eu posso calcular a soma infinita de termos. Então bora lá. Vou mostrar para vocês uma forma muito interessante, que é o seguinte. Pensa um quadrado de lado 1, tá? Quadrado de lado 1. E eu vou dividir ao meio, né? Na verdade, deixa eu botar aqui, ó. Daqui é 1. Ou seja, a área dele é 1. Só que se eu dividir isso daqui na metade, né? Vai virar um retângulo. Isso daqui mede quanto? Esse lado aqui mede meio. E a área de um retângulo é base vezes altura. Ou seja, essa área daqui vale meio. Aí eu vou pegar essa área aqui e vou dividir pela metade. Ou seja, isso daqui é meio vezes meio. Ou seja, aqui é um quarto. E é um quadrado. Aí eu vou pegar isso daqui e vou dividir pela metade de novo. Vou dividir pela metade. Dividir pela metade. Dividir pela metade. E assim infinitamente. Aí agora perceba que essa área aqui formada, né? Ela é quanto? Quanto que é essa área que eu fui dividindo? Meio. E essa área aqui? Meio. Ou seja, né? Essa área total aqui vale 1. Então, será que a gente pode afirmar que essa soma aqui vale 1? Vamos botar lá na nossa fórmula, né? Infelizmente, porque eu tenho várias somas legais de mostrar que essa soma aí vale 1. Então, é assim que a gente vai ficar. Primeiro termo, meio, sobre 1 menos a razão, que é meio. Isso aqui vai 1 menos meio dá meio. Meio dividido por meio dá 1, né? E é isso. Na verdade, deixa eu falar um exemplo pra vocês aqui. Eu acabei de ter uma ideia, tá? Imagina que você tem uma distância aqui x para andar. E primeiro você precisa andar x sobre 2. Depois você precisa andar x sobre 4. Depois x sobre 8. E assim infinitamente, né? Até você andar essa distância x toda. Ou seja, você vai ficar com x sobre 2 mais x sobre 4 mais essa distância, essa cacete, isso aí tudo. Se botar x em evidência, vai ficar x multiplica a nossa soma, né? Que era que tá falando, meio mais um quarto mais um oitavo mais. Só que a gente sabe que isso daqui é x, né? X. Ou seja, a única forma disso ser x é se isso daqui for 1. Então é outra forma de mostrar aí que essa série, né, dá 1. E foi isso, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula aí de PG. Obrigado. Deixem um like e se inscrevam no canal.